Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Eletrônico e neste vídeo nós vamos iniciar pela primeira parte da montagem do gerador de funções, que é montar a fonte de alimentação. Mas antes, já sabe, né? Você dando aquele seu joinha e se inscrevendo no canal, você ajuda o canal a crescer, tá ok? Compartilhe nossos vídeos também aí no seu canal e acompanhe sempre as novidades aqui. Vamos iniciar a montagem da fonte de alimentação, porque na verdade, se a fonte de alimentação não funcionar, todo o resto não funciona. Então a primeira coisa é ver a fonte de alimentação. Até quando você está fazendo uma manutenção num equipamento eletrônico, a primeira coisa que você vai verificar é a fonte, né? Porque se não tiver alimentação, não funciona nada. Então vamos começar com a alimentação e eu vou fazer uma gravação aqui com a câmera de cima. Vamos com calma, é facinho, tá certo? Você já viu uma fonte de alimentação, com certeza, não vai ter problema nenhum. Então tá aí a câmera de cima. Eu vou começar, pessoal, inserindo aqui a ponte retificadora. É uma ponte retificadora dessas que já vem os 4 diodos dentro, né? Essa daqui é para 1,5 ampere. Pode ser essa W04, né? Pode ser aquela a W10 também. Eu vou usar essa aqui. Na placa tem um sinalzinho de mais, tá vendo aqui na placa? E na ponte retificadora aqui tem um sinalzinho de mais de um dos terminais, que por coincidência é o terminal mais comprido. Então você vai colocar orientando por esse terminal mais comprido e não tem como mudar. Olha lá, já está na posição certa. Fica compacto, né? E aí é só soldar, né? Vamos lá. Vamos ver se a temperatura está boa. Vamos aqui acertar a temperatura do ferro. Tudo bem, o ferro está limpinho. E vamos lá. Eu vou fazer um corte no vídeo, para o vídeo não ficar comprido, tá? Eu soldar é o de menos, né? Então vamos lá. Observe que eu não coloco pasta de solda, viu? Não precisa. Essa placa de circuito impresso, ela já está com acabamento de estanho em cima, tá bom? Não precisa pôr fluxo de solda nem nada disso. Tá bom? Aí a gente... Cuidado para não fazer uma solda fria, tá? Regule direitinho a temperatura do seu ferro, se ele tiver regulagem. Se for um ferro que não tem regulagem, não utilize ferro acima de 40 watts para soldar isso aqui. Não precisa. Tá? Utilize uma ponta de solda em bom estado. Se a sua não tiver a ponta de solda em bom estado, troque de ponta no seu ferro antes de começar isso. Tá aí bonitinho. Só cortar os terminais. Sempre segure o terminal para cortar com esse alicate de corte zero aqui, para não voar no seu olho essa coisa aqui, tá? Pronto, tá soldadinho. Agora vamos soldar aqui atrás. Tem o 3, o 4 e o 5. Eu falo U, tá? O 3. Bom, o 3 é o 7809. Ele fornece os 9 volts positivos. Esse aqui não é... Esse não é Lady Murphy, é o último. 7809 é o U3. Quando você for comprar o kit, não se preocupe, vai aparecer lá o 1, o 2, o 3 para você soldar, tá? O dissipador de alumínio preto, eu vou até pegar um deles aqui para vocês verem. Espera só um minuto aí. Pronto, voltei. O dissipador de alumínio, pessoal, é o seguinte. Eu não estou com o que eu vou utilizar aqui, mas eu quero mostrar um outro que eu já usei. É o seguinte. O detalhe que eu quero mostrar, estou filmando aí. Vocês perceberam que os reguladores de tensão estão bem na borda da placa? Por quê? Para que esse regulador fique desse jeito aqui, ó, para fora da placa. O dissipador, aliás, desculpa, o dissipador vai ficar com as aletas para fora da placa. Porque na caixa que a gente vai pôr, vai ter furações embaixo, por onde o ar vai passar por baixo
do dissipador por dentro das aletas e sai nas furações de cima. Se eu coloco o dissipador aqui dentro da placa, por exemplo, eu não consigo fazer essa ventilação por convecção natural ali do ar, tá? Então foi por isso que eles ficaram bem na borda da placa. O dissipador, se não me falha a memória, tem 20, não sei se são 26, 28 milímetros de largura, os três, mas depois quando eu tiver montado, aí eu vou pôr o dissipador, tá? Apesar do consumo ser pequeno, você também não precisa se preocupar tanto com esse negócio de calor aí. Qual é a altura que nós vamos colocar aqui? Ó? Eu não vou afundar ele até lá embaixo, não. Mais ou menos, olha, eu vou deixar uns 2 milímetros de terminal, e é isso aí que eu vou soldar, com esses 2 milímetros de terminal, tá certo? Para não deixar ele muito lá para baixo. Quando você tiver com kit, talvez seja melhor você primeiro prender vou perder esse parafuso aqui. Prender o dissipador no regulador de tensão para depois soldar ele, para você ter uma ideia melhor da altura, né? A gente, como tem um pouquinho mais de experiência assim, eu não me preocupo com isso não, porque a gente sabe mais ou menos que é isso aqui mesmo, tá? Pronto. Pronto. E pronto. Aí o segundo aqui, o U4. O U4 é o regulador de 5 volts, o 7805, que por acaso é esse camarada aqui. Então vou pôr ele na mesma altura do outro, tá certo? Para depois, quando soldar, né, e colocar os dissipadores ficarem alinhados. É aquilo que eu falei. Eu acho melhor depois você fixar ele primeiro no dissipador para depois você soldar, principalmente se você não tiver prática. Não tem problema nenhum. É aquilo que eu falei. A gente, como faz isso aqui faz muito tempo, para nós isso não é um grande problema. Tá aí. Se você for olhar aqui, eu fiz à mão, né? Vou pegar aqui para medir a altura. Certinho, ó. Deixa eu ver se a câmera pega, ó. Prática, né? Não adianta. Saiu da posição, não. Quero que você tenha uma boa visualização. E óbvio, o último é o U5. O U5 é o 7909, que fornece os 9 volts negativos, né? Como eu já expliquei no vídeo anterior, a fonte é mais 9, menos 9 e mais 5 volts. Então também não tem segredo nenhum, soldadinho. Aqui, esse outro terminal. E agora este aqui. Eu fiz um vídeo logo no começo do canal que eu expliquei para quem não tem prática com solda, o que você faz? Você compra sucata de eletrônica, de placa e tal, e fica soldando e dessoldando as peças para você ir pegando prática. Não tem custo nenhum. Você vai nesses postos aí que as prefeituras têm chama ecoporto, né, onde o pessoal pega o material reciclável e tal. Lá tem placa de eletrônica velha, quebrada. Pega lá, é só para você dessoldar e soldar de novo. Porque aí você vai pegando prática, com manusear a temperatura do ferro, solda, etc. Detalhe que eu sempre uso essa solda 63%, 63/37, né? Que é 63% de estanho e 37% de chumbo, né? É essa aqui que eu uso. Bom, uma vez que eu soldei os 3 reguladores, soldei o regulador, e eu faço nessa sequência para ficar mais fácil de pôr a mão, a próxima coisa que eu vou soldar são os 5 capacitores de desacoplamento de 100 nanofarads de poliéster, que está aqui na minha mão, que aliás eu vou cortar aqui. Então vai lá. São todos esses aqui, ó, C12, C13, aliás, C12, C14, C16, C13 e C15. Eles estão aqui em linha, aqui na frente dos reguladores. É só colocar um aqui, rapidinho, né?
Outro aqui. Sem o dissipador, dá para testar a fonte? Lógico que dá, não está alimentando nada, não tem nada drenando corrente, né? Então tá aí, ó. Vamos dar uma ajeitadinha para eles não ficarem muito tombadinhos. Deixa mais ou menos no esquadro aqui. Pronto. Tá ótimo. Só soldar. Tô montando rápido, viu, pessoal? Porque tem um monte de coisa para fazer. Hoje é sexta-feira. Já esse aqui é o terceiro vídeo que eu estou gravando hoje desse kit. E como eu faço tudo sozinho, né? Eu tenho que editar o vídeo e tudo. Eu sou sonoplasta, diretor, ator, roteirista, eletricista, o cara da iluminação, sonoplasta. Eu não tenho, ainda não consegui contratar minha equipe de filmagem. Brincadeira, não vou contratar não. Prontinho, tá aí. Só cortar os excessos de terminal, né? Você já sabe. Tá acompanhando o canal do Eletrônico já faz tempo, já fez aquela orientação que eu dei para aprender a soldar, né? Já fez tudo aquilo ali. Pronto. Tá aí. Próximo passo, seguindo essa sequência aqui, ó, da placa, aí eu coloquei o regulador, primeiro eu coloquei o retificador, o regulador, o capacitor. Na frente dele aqui tem os 3 capacitores de 470 microfarads. Então, não troque a polaridade, cuidado, ele tem escrito aqui uma faixinha ao lado negativo, na placa está escrito positivo. E normalmente os capacitores vêm com um terminal mais comprido, e o mais comprido é o positivo. Não inverta isso. Tá? Muito cuidado aí. Bom, né? Então, ó, agora eu vou só ajeitar eles aqui para poder fazer a solda, para não cair. Enquanto eu soldo. Muito bem. Tem que tomar cuidado para eu não bater aqui e tirar isso do lugar. Vamos lá. É tão facinho de montar, tá vendo? Você vai receber uma lista com os componentes que vão vir no kit, e vai lá, tá escrito R1 é tal valor, R2 é tal valor, tal. Você simplesmente vai colocando os componentes no lugar que estão aí na serigrafia da placa. É coisa simples pra caramba. Pronto. Esse suporte aqui é muito bom, viu, pessoal? Eu já falei dele num outro vídeo aí. Tá enquadrado aqui? Tá. E o que falta agora para a fonte? Só os 2 capacitores grandes aqui, que são os de 1000 microfarads. Mesma coisa. Tem lado positivo e negativo, não inverta. Cuidado. Pronto, tá tudo bonitinho ali. Vamos colocar ele para cá. Quando é um terminal que vai no negativo, e o negativo, a placa é blindada, tem o lado que vai no terra, no GND, tá dos 2 lados, né? Essa face cobreada dos 2 lados. Aí você tem que pôr uma temperatura no ferro maior, porque essa área, na verdade, acaba até funcionando como um dissipador de calor para muitos componentes. Então, ele vai roubar muita temperatura da ponta do ferro. E aí você faz uma solda fria. Então, eu aumento a temperatura, ó, tá vendo como soldou legal? Porque se eu não faço isso, o ferro esfria e fica com solda fria. Então, vamos lá aqui, mesma coisa. Eu aumentei a temperatura. Quando o terminal também é muito grande, se tem componente com terminal grande, eu aumento a temperatura do ferro também. Tá? Prontinho. Por incrível que pareça, a fonte está terminada de montar. E agora, eu vou desligar essas coisas aqui. Ah, não. Falta ligar o mais importante, o transformador. Pessoal, quem for comprar transformador, olha,
tem o primário e o secundário, né? Esse aqui que eu estou usando aqui, que eu vou testar, é 1 ampere 909 volts. Se você achar um de 1,5 ampere, pode pôr também. Não compre maior que 1,5 ampere, porque de repente não vai caber dentro de uma caixa. Cuidado com o tamanho. E o primário, aliás, o secundário é 909. Então tem 3 fios. Nessa posição, ó, 9, o 0, né, que é o comum, e o 9, vai nessa mesma posição aqui onde está escrito AC input, no conectorzinho J4. Então eu vou descascar aqui o fio, estanhar, porque senão eu não consigo testar. E vou ligar. E depois é só ligar o transformador e a gente vai fazer um teste. Deixa eu cortar esse negócio aqui, ficou feio. Pronto, agora sim. Estanhar aqui o fio. Eu sempre estanho fio antes de soldar ele em placa, viu? Sempre. Sempre, 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 sempre. Não é mania não, é porque facilita pra caramba, viu? Eu falei para você soldar com ferro no máximo 40 watts, né? Lógico, se você tem experiência, dá para soldar com ferro até um pouco mais quente, mas sabe por que eu falo isso? Porque tem circuito integrado. Um ferro com mais de 40 watts, você vai acabar danificando o integrado, né? Então, por excesso de temperatura. Então, eu acho que não é uma boa ideia, não. Então, ó, tem o terminal aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar ele, depois eu soldo, só para você ver como é que ele fica, ó. 9, o do meio vai no meio, 9, 0 e 9. Certinho. Desse jeitinho aqui, ó. Dá para ver aí? Dá. Tá bom? Agora eu vou soldar ele. Os 3 fios. Depois só alimenta o transformador e já tenho que obter as tensões aqui. Tá? É a primeira coisa. Ah, não deu certo isso. Então para. Porque se não tem alimentação na placa, não vai funcionar mais nada. Aí, antes de soldar qualquer outra coisa, nós vamos testar a fonte. Tá ok? Então vou pôr aqui. Ah, não deu certo. Não deu certo, então vamos parar com o negócio aí. Muito bem. Está soldado aqui. E agora é só... Eu posso até desligar o ferro, não vou usar mais. Tiro o ferro da minha frente. Agora, pessoal, é só realmente fazer as medições. Então, vou ligar a fonte aqui. Eu estou usando ela em 110. Vou ligar em 110, tá? Não deixe fio desencapado em cima da mesa. Cuidado, você está mexendo com corrente alternada, porque de repente um fio de corrente alternada encosta na placa onde não deve, aí queima tudo, né? Então cuidado aí, tá? Vamos lá. Corrente contínua. Alimentei no 110. Essa parte que é bacana, se você errar, o capacitor já explode na sua cara. Cuidado para não inverter o capacitor. Como eu disse lá, você pode pegar qualquer ponto de terra na placa, mas, por exemplo, ó, aqui eu tenho 9 volts, mais 9, mais 5, menos 9. Perfeito! A fonte está funcionando. Ó, olhando nessa posição, o conector J5, o terceiro pino é o negativo, né? É o comum, o GND. Nessa placa, eu tenho esses 4 pontos aqui para testar, mas tem 2 pontos, o PT6 e o PT7, que se você colocar entre PT6 e PT7 com multímetro em corrente contínua, dá 24 volts em corrente contínua. Por quê? Isso aqui é após a retificação e a filtragem por esses 2 capacitorzão aqui. Tá? Então, não passou por nenhum regulador ainda. Então, estou medindo entre os extremos, ou seja, 24. Então, se eu medir entre o terra e aqui, vai ter 12 mais 12 menos 12. Vamos ver se é verdade. Ó. Entre o PT6, 12 positivo. Do negativo do GND para o PT7,
menos 12, viu? Para isso que tem esses dois pontos, ó, PT6 e PT7. Então, primeira coisa, PT6 tem 12 volts? Então, retificou e filtrou direito. PT7, oi, escapou aqui. PT7 tem menos 12? Então, a parte negativa foi retificada e filtrada corretamente. Ou seja, se eu medir, então, agora do GND para o primeiro pino do conector J5 tem 8 positivo, no segundo pino 5, e do GND para o último, menos 9, e está certo. Primeira parte foi cumprida, e você acompanhou aí passo a passo. Beleza? Depois eu vou gravar a montagem da outra parte. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido esse vídeo, e até mais.